A garota do food truck ignorou o CEO milionário na fila até que ele sussurrou: "Ainda se lembra de mim." Era pouco depois das 7 horas da manhã em Old Town Nashville. As ruas estavam vivas com o zumbido dos passageiros da manhã, o chiado agudo dos freios dos ônibus e o clangor dos lojistas abrindo suas portas. O ar fresco de outono estava cheio do cheiro de café torrado e bacon sibilante, atraindo uma fila de clientes habituais para um pequeno food truck aninhado na esquina das ruas Pine e Fourth. Pintado em amarelos e laranjas quentes, o Sunrise Bites destacava-se como um nascer do sol sobre rodas. Seu menu de lousa manuscrito já estava borrado de um início agitado. Caleb Walker estava na fila, seu casaco azul marinho sob medida desabotoado, a gravata de seda afrouxada na gola. Uma das mãos segurava seu telefone cheio de e-mails não lidos e tensão. A outra passou pelo cabelo enquanto ele suspirava aos olhos distantes. O peso de uma noite de insônia e de um confronto no conselho de administração agarrava-se a ele. Para alguém cujo nome ecoava em manchetes e relatórios de lucros, aquele canto do food truck era estranhamente reconfortante e real, sem filtros anônimo. Assim que ele deu um passo à frente, pronto para falar, uma voz clara soou do caminhão. "Bom dia, pessoal. Desculpem, mas temos apenas o último wrap de café da manhã. Só resta um", disse uma mulher lá dentro. Caleb abriu a boca. "Então eu vou levar." "Na verdade..." Ela o interrompeu gentilmente, aparecendo limpando as mãos em um avental desbotado com estampa de girassol. "Acho que o Sr. Hargrove aqui estava à sua frente." Ela sorriu, não doce nem desdenhosa, apenas segura. Caleb se virou piscando. Atrás dele estava um homem idoso com uma bengala gasta e um distintivo da Marinha dos Estados Unidos em seu boné. O homem deu um pequeno aceno, um pouco surpreso também. Natalie, a mulher loira que operava o caminhão, inclinou-se para a frente, sua voz agora mais suave. "Como sempre, senhor." Os olhos do velho brilharam. "Você se lembrou?" "Claro que sim. Ovo sem queijo, molho extra saindo já." Enquanto ela se virava para preparar o wrap, Caleb permaneceu onde estava. Ele não estava ofendido, apenas apanhado de surpresa. Ele não conseguia se lembrar da última vez que alguém havia olhado além de sua posição na fila ou de sua posição no mundo. Ele olhou para o relógio, depois de volta para o caminhão. Ninguém mais parecia surpreso. A fila seguia como sempre. "Bem", ele disse com a voz baixa, mas divertida. "É justo." Sem se virar, Natalie respondeu com naturalidade. "Eu dirijo este lugar como minha avó dirigia a cozinha dela. Primeiro a chegar, primeiro a ser servido. Não importa se é um bilionário ou um padeiro." Ela disse isso casualmente, sem um pingo de sarcasmo. Ela não tinha ideia de quem ele era. Ou talvez soubesse e não se importasse. Caleb riu baixinho, genuinamente. Fazia muito tempo que ele não se sentia tão invisível e estranhamente era bom. "Bem", ele disse, inclinando a cabeça ligeiramente. "Acho que vou querer o que ainda estiver disponível." Natalie se virou então, encontrando os olhos dele pela primeira vez. Ela era mais jovem do que ele esperava, talvez no final dos 20 anos. Seu cabelo loiro estava preso em um coque bagunçado e seus olhos eram de um tom calmo de azul que o lembrava de algum lago há muito esquecido da infância. "Sorte a sua", ela disse com um erguer brincalhão da sobrancelha. "Nunca ficamos sem café." Ela lhe entregou um copo de papel com vapor saindo do topo. Sem frescuras, sem logotipo, apenas café quente e autêntico. Ele pegou seus dedos, roçaram por um breve segundo. As mãos dela eram quentes reais, sem unhas feitas, sem esmalte, apenas um fino anel de prata e o cheiro de canela. Enquanto ele se afastava para deixar o próximo cliente passar, ele olhou para ela novamente. Suas costas já estavam viradas, repondo a chapa. Por um momento, o mundo desacelerou ao redor dele. Então, suavemente, mal acima de um sussurro, ele disse: "Ainda se lembra de mim?" Ela fez uma pausa. Sua cabeça virou apenas ligeiramente. Uma ruga se formou entre suas sobrancelhas. "Desculpe", ela perguntou, mas não com rudeza. Caleb sorriu fracamente e balançou a cabeça.
Nada, só achei que você me era familiar. Natalie deu um meio sorriso já focada no próximo pedido. Ela não tinha ideia de que o homem a quem acabara de entregar uma xícara de café sem bajulação, sem adulação, era Caleb Walker, bilionário, CEO, lenda da Forbes Sub-30. E mais importante, o mesmo garoto faminto ao lado de quem ela uma vez se sentara em um degrau de cimento frio fora de um abrigo, oferecendo-lhe meio sanduíche e um sorriso que salvou sua vida. Ela ainda não se lembrava, mas ele sim. Na manhã seguinte, logo após o amanhecer, o zumbido familiar dos pneus parou na esquina das ruas Pine e Fourth. Caleb Walker sentou-se em silêncio no banco de trás de seu sedã preto elegante, olhando pela janela não para previsões ou aquisições, mas procurando por um food truck amarelo e laranja. "No mesmo lugar, Sr. Walker?" perguntou seu motorista. Caleb assentiu. "No mesmo lugar." Quando ele pisou na calçada, uma pequena fila já havia se formado. Clientes habituais conversavam xícaras de café aquecendo suas mãos. E lá estava ela, Natalie, derramando xarope sobre waffles para uma criança pequena e sua mãe à luz do sol prendendo-se aos fios de seu cabelo dourado. Ele silenciosamente tomou seu lugar na fila novamente. Na terceira manhã consecutiva, Natalie olhou para cima e sorriu maliciosamente. "Você de novo?" ela disse, já servindo uma xícara de café preto. "Estou começando a achar que você não mora realmente em uma torre de escritórios." Caleb sorriu. "Eu gosto do café." Ela o entregou. "Certo, é por isso que você nunca pediu comida." "Não sou uma pessoa do café da manhã," ele disse com um encolher de ombros. Ela ergueu uma sobrancelha. "Você nunca pede comida. Está fazendo uma dieta de bilionário ou algo assim?" Ele piscou. "Algo assim." Ela sorriu. "Bem, café não conta como personalidade." E pela primeira vez em muito tempo Caleb riu. Uma risada genuína sem roteiro. Não por negócios, não por aparências. "Tush," ele disse dando um gole. "Vou tentar desenvolver algum caráter até amanhã." "Bom, servimos sarcasmo de graça aqui, mas você terá que merecer os muffins." Suas brincadeiras se tornaram um ritual tranquilo. Natalie percebeu como ele sempre hesitava antes de pedir, os olhos examinando o cardápio como se pudesse pedir algo mais, mas nunca o fazia. Ainda assim, ela se lembrava de suas preferências. Torra média sem creme, um açúcar mexido exatamente após o terceiro gole. E Caleb, ele notava tudo. O jeito como ela se abaixava para amarrar os cadarços de uma menininha. Como ela sempre dava um pãozinho ao Sr. Lorenzo na cadeira de rodas. O jeito como ela cantarolava suavemente para si mesma enquanto limpava os dispensadores de guardanapos. Ele via a bondade em cada movimento dela, não anunciada, não encenada. "Você sempre se lembra do que as pessoas gostam," ele disse uma manhã, enquanto ela lhe entregava o café. Natalie olhou para cima. "É meio que o trabalho, não é?" "Não," Caleb respondeu. "Nem todo mundo faz como você." Havia algo em sua voz, algo sincero. Natalie inclinou a cabeça tentando entender. Mas então, mais clientes chegaram e o momento passou. Naquela noite em seu apartamento em Arranha-Céus, Caleb serviu-se uma bebida e abriu uma pequena caixa de madeira que não tocava havia anos. Dentro havia um guardanapo desbotado e amassado de papel pardo macio e gasto. A tinta quase havia desaparecido, mas as palavras ainda estavam lá. "Não esqueça, você tem um futuro." A caligrafia era arredondada como a de uma criança. Ele se lembrou da garota na fila do abrigo, do jeito como ela partira seu sanduíche ao meio e o entregara a ele mesmo, que ela claramente também não tivesse muito. "Você importa, sabe, mesmo que ninguém veja ainda." Aquele momento o acompanhara em cada cômodo, em cada negócio, em cada noite sem dormir. E agora ele estava quase certo de que tinha sido ela. Do outro lado da cidade, Natalie sentou-se com as pernas cruzadas no chão de seu apartamento, organizando uma caixa de metal, cheia de lembranças, botões antigos, uma pulseira de acampamento de verão, polaroides desbotadas e então no fundo um guardanapo amassado e frágil. Ela o desdobrou lentamente. "Não esqueça que você tem um futuro." Sua respiração engasgou.
Ela se lembrou daquele garoto, o que estava fora do abrigo. Casaco sujo, mãos cerradas em punhos, olhos cheios de silêncio. Ela havia oferecido seu sanduíche. Ele não dissera uma palavra, mas algo em seu rosto a acompanhara todos esses anos. Poderia realmente ser ele. Ela sussurrou no silêncio. É você. Do lado de fora, a cidade seguia seu ritmo, buzinas tocando trens, gemendo ao longe. Mas algo havia começado a agitar-se. Uma memória, um fio. Nenhum deles sabia ainda, mas o passado havia se aberto silenciosamente, e a história, que uma vez começou com um sanduíche compartilhado, estava começando novamente. A chuva veio de repente naquela tarde, descendo das colinas de Nashville, como se estivesse esperando o dia todo para cair. Num momento, o céu estava nublado, e no seguinte trovões estalaram acima, e as ruas ficaram prateadas com gotas pesadas. Guarda-chuvas floresceram ao longo das calçadas. Pessoas correram para se abrigar, e a fila no Sunrise Bites se espalhou como pássaros assustados. Natalie já estava lá fora correndo para dobrar cadeiras e cobrir os recipientes de condimentos. O toldo tremulava violentamente ao vento enquanto ela lutava com a trava de uma das mesas. Seu rabo de cavalo estava encharcado, fios de cabelo dourado grudando em sua bochecha, mas ela continuava trabalhando. Coisa teimosa, ela murmurou chutando uma das pernas da mesa. Deixe-me ajudar. A voz a assustou. Profunda calma familiar. Ela se virou e lá estava ele, Caleb segurando um grande guarda-chuva preto sobre os dois, sua camisa já salpicada de gotas de chuva, cabelo escuro úmido na testa. Você vai ficar encharcado, ela disse. Tarde demais para isso. Ele sorriu segurando a outra extremidade da mesa e ajudando-a a dobrá-la. Em segundos eles tinham tudo empilhado e trancado. Natalie escondeu-se sob o toldo do caminhão tremendo um pouco. Caleb a seguiu ainda segurando o guarda-chuva sobre a cabeça dela, mesmo que estivessem tecnicamente abrigados agora. Obrigada, ela disse limpando a água dos braços. A maioria das pessoas teria simplesmente corrido. Ele olhou para ela em silêncio por um momento. Você não é a maioria das pessoas. Houve uma pausa. A chuva batia no telhado de zinco acima deles, um ritmo suave e constante. Então ele perguntou com a voz mais gentil do que ela jamais ouvira. Você acredita que as pessoas podem mudar por causa de um único momento? Natalie se virou para ele, sobrancelhas erguidas. O que você quer dizer? Quero dizer, se sua vida inteira estivesse indo de um jeito e então em apenas alguns minutos alguém disse ou fez algo que te fez acreditar que não precisava ser assim. Isso seria suficiente para mudar uma pessoa. Ela não respondeu de imediato. Em vez disso, ela estudou o rosto dele. Não havia sorriso malicioso brincalhão desta vez, nem sarcasmo, apenas uma expectativa silenciosa. Se o momento for forte o suficiente, ela disse suavemente. Então sim, acho que pode. Caleb assentiu, os olhos divagando além dela, como se estivesse olhando através do tempo. Eu tinha 10 anos, ele disse, morando em um abrigo fora de Knoxville. Minha mãe acabara de ir embora, sem bilhete e sem adeus. Lembro-me de sentar nos degraus de cimento frio do lado de fora da fila da comida, tentando não chorar, mas falhando de qualquer maneira. Natalie piscou. A imagem mexeu com algo dentro dela. Esta garota saiu da fila da comida. Ela tinha cabelo loiro, tênis sujos, carregava 2 sanduíches nas mãos. Ela parou na minha frente e sentou-se como se fôssemos velhos amigos e me deu a metade. A respiração de Natalie engasgou. Ela não perguntou por que eu estava chorando, não tentou consertar, apenas sentou comigo e antes de ir embora me entregou um guardanapo com algo rabiscado nele. Ele olhou para ela, algo frágil em sua expressão. Dizia, não esqueça que você tem um futuro. Natalie olhou para ele imóvel. O som da chuva parecia ficar distante. Caleb desviou o olhar quase envergonhado. Parece bobo, eu sei, mas eu guardei aquele guardanapo. Foi a primeira vez na minha vida que acreditei que alguém realmente me via, que talvez eu importasse. A voz dela mal estava acima de um sussurro. Você ainda o tem. Ele assentiu. Sim, está em uma caixa. Nunca mostrei a ninguém, até algumas noites atrás.
Natalie abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Sua garganta estava muito apertada. Ela se lembrou do sanduíche do garoto de suas mãos trêmulas, de como arrancara um guardanapo do dispensador e escrevera a primeira coisa que lhe viera ao coração. Ela nem sequer sabia o nome dele. Apenas se lembrou do quão solitário ele parecia e o quão familiar aquela solidão lhe parecia. Ela começou, mas parou. Seus olhos se encontraram. A tempestade lá fora continuava a rugir, mas entre eles havia apenas silêncio e o eco de algo há muito enterrado. Ela não o disse, nem ele, mas de alguma forma ambos os corações sabiam. Eles haviam se conhecido antes, e de alguma forma, sem sequer perceber, haviam se encontrado novamente. Dentro do food truck, o ar era espesso com o cheiro de cebolas caramelizadas, pão de fermentação natural, torrado e cheddar derretido. Do lado de fora, o frio da noite envolvia Nashville como uma canção de ninar tranquila, mas dentro do Sunrise Bites estava quente e brilhante. Luz dourada das lâmpadas suspensas dava a tudo um tom suave, quase mágico. Caleb sentou-se no pequeno banco encostado na parede de trás, os cotovelos apoiados no balcão, observando Natalie trabalhar. Ela se movia com graça praticada, virando fatias de pão na chapa, salpicando ervas, cantarolando para si mesma, como se tivesse feito isso a vida toda. Ok, ela disse montando 2 sanduíches com estilo. Você está prestes a experimentar o melhor queijo quente da sua vida. Caleb riu. Isso é uma afirmação ousada. Natalie entregou-lhe um dos pratos, depois sentou-se em frente a ele. Não é apenas queijo quente, é o Mama's Melt, a receita da minha mãe. Manteiga extra, 2 queijos e... Ela ergueu um dedo sorrindo maliciosamente, uma camada secreta de geleia de tomate picante. Peça a receita e terei que enterrá-lo atrás do caminhão. Ele deu uma mordida e fez uma pausa, os olhos arregalados. Eu te disse, ela disse presunçosa. Não é apenas bom, ele respondeu lentamente. É reconfortante. A expressão dela suavizou-se. Sim, era o que ela costumava dizer. Comida deve fazer as pessoas se sentirem seguras. Por um momento, o único som era o leve chiar da chapa. O mundo lá fora se desvaneceu. Você sempre janta aqui? Ele perguntou. Natalie assentiu. Na maioria das noites. Às vezes meu irmão se junta a nós, mas ele odeia multidões, cheiros e pessoas respirando perto dele. Caleb ergueu uma sobrancelha. Meu irmão Lucas, ela disse tomando um gole de uma garrafa térmica. 17 anos, autismo de alto funcionamento. Ele é brilhante, mas o mundo é muito barulhento para ele às vezes. Eu sou meio que o espaço seguro dele. Caleb olhou para ela de forma diferente agora. Não havia autopiedade em sua voz, apenas um amor feroz e enraizado. Depois que nossa mãe faleceu, ficamos apenas nós 2. Eu tinha 22 anos tentando descobrir minha própria vida e de repente estava criando um filho. Vendi meu carro, peguei emprestado de uma tia distante e comprei este caminhão enferrujado do Craigslist. Você o consertou sozinha? Ele perguntou. Praticamente. Lucas ajudou e um amigo fez a fiação. Alguns caras da garagem do outro lado da rua me emprestaram ferramentas. Levou um ano, mas aqui estamos. Ele inclinou-se ligeiramente. Isso é incrível. Natalie encolheu os ombros. Não foi corajoso nem nada. Eu simplesmente não via outra opção. Ele estudou o rosto dela. Você faz parecer fácil. Não foi. Ela disse simplesmente. Mas foi honesto. Caleb olhou para seu sanduíche. Eu invejo isso. Ela ergueu uma sobrancelha. Invejar o quê? Ele hesitou, depois disse baixinho que o seu mundo é real. Minha vida é toda sobre números. Escritórios silenciosos. Pessoas que fingem gostar de você, mas que na verdade querem algo. Tudo é medido em métricas e ROI. Natalie ouviu sem interromper. E em algum momento, ele continuou. Deixei de ser uma pessoa, tornei-me uma marca, uma projeção. Às vezes olho no espelho e penso quem é aquele cara afinal. Ela pegou um guardanapo, dobrou-o uma vez e o deslizou pelo balcão. Você ainda é uma pessoa.
ela disse gentilmente. Apenas talvez um pouco perdido. Suas mãos se tocaram. Nenhum se afastou. Do lado de fora a vida continuava. Buzinas, passos, ruído da cidade. Mas dentro daquele caminhão estreito, o tempo pareceu desacelerar. Eles terminaram de comer em silêncio. Natalie lhe serviu outra xícara de café. Ele se ofereceu para lavar a louça. Ela revirou os olhos, mas o deixou. E naquela cozinha pequena e desordenada, sob lâmpadas bruxuleantes, Caleb sentiu algo que não sentia havia anos. Lar. Não o tipo construído com paredes e entradas fechadas, mas o tipo feito de calor de pequenos momentos de alguém que se lembra exatamente de como você gosta do seu sanduíche. A manhã começou como qualquer outra. A luz do sol espreitou sobre os telhados do distrito histórico de Nashville. A rua estava viva com seu ritmo habitual. Baristas chamando pedidos, artistas de rua, afinando guitarras e uma pequena fila se formando no Sunrise Bites. Natalie se movia pelo caminhão amarrando seu avental, preparando sua chapa, cantarolando suavemente. E Caleb estava lá, como estivera todos os dias nas últimas semanas. O mesmo casaco azul marinho, a mesma hesitação desajeitada, antes de pedir o mesmo calor em seus olhos em que ela estava começando a confiar. Ela lhe entregou o café sem precisar perguntar, e ele sorriu. Aquele sorriso tranquilo e grato que sempre fazia seu estômago estremecer um pouco, mas a paz não duraria. Começou com um flash de câmera, depois outro, então o som inconfundível de pneus cantando, enquanto um SUV preto parava ao longo do meio-fio. As portas se abriram e saiu um enxame de pessoas com câmeras, microfones e vozes estrondosas. Caleb Sr. Walker, é verdade que você tem vivido uma vida dupla. Caleb Walker, CEO da Walker Innovations, escondendo-se à vista de todos. Por que o disfarce? Natalie congelou. O café escorregou de sua mão e espirrou no chão. Sua mente ficou em branco, seu coração, de repente batendo como um tambor em seu peito. Walker. Não, Caleb Walker. O nome a atingiu como um tapa. O nome que ela havia lido em 100 outdoors, em notícias financeiras, em manchetes de startups. Walker Innovations, o império tecnológico, o CEO bilionário. Caleb avançou rapidamente, mãos erguidas para protegê-la. Parem, ele disse, voz firme mas calma. Esta é propriedade privada, vocês precisam sair. Um repórter enfiou um microfone em seu rosto. É verdade que você tem fingido ser um cara comum para flertar com uma garota de food truck? Essa foi a gota d'água. Os olhos de Natalie se arregalaram em descrença. O quê? Ela respirou, a voz tremendo. A multidão se virou para ela, câmeras apontadas, telefones levantados. Ela não se encolheu com a atenção. Seu olhar estava fixo apenas nele. Você é. Ela sufocou. Você é aquele Caleb Walker. Ele tentou falar, mas ela o cortou. Então o cara que gaguejava ao pedir seu café, que compartilhava queijo quente na minha cozinha, que ouvia histórias sobre meu irmão, tudo isso foi apenas um jogo. Caleb deu um passo desesperado. Não, Natalie, eu juro que não foi um jogo. Então o que foi? A voz dela se elevou afiada de traição. O que mais você não me contou? Seu sobrenome, sua empresa, sua fortuna. A multidão murmurou, devorando a cena como entretenimento. Algumas pessoas estavam filmando com seus telefones. Caleb se virou furioso. Desliguem isso. Isso não é um evento de imprensa. Mas era tarde demais. Natalie permaneceu rígida, braços cruzados sobre o peito, mandíbula cerrada, para conter a torrente de emoções atrás de seus olhos. Privado, ela disse amargamente. Como nossos jantares, nossas histórias, nossas risadas. O rosto de Caleb torceu-se de dor. Eu não menti para manipulá-la. Eu não vim aqui para enganá-la. Então por que você mentiu? Porque eu não queria que você olhasse para mim como todo mundo faz, ele gritou. Eu só queria ser visto como eu, não uma carteira, não um CEO, apenas eu. Natalie engoliu em seco, suas mãos tremendo. Bem tarde demais para isso? Ela se virou, voltando para dentro do food truck.
O cheiro de cebolas grelhadas e massa fresca encheu seu nariz, mas agora parecia estranho, como se pertencesse à história de outra pessoa. Caleb ficou paralisado do lado de fora. Os flashes das câmeras ainda disparando ao redor dele, mas a única coisa que ele via era as costas dela. Seus ombros tensos, sua cabeça baixa, seu coração se afastando do dele. Ele estendeu a mão, a voz mal audível agora. "Natalie, por favor." Ela não se virou. Não precisava. A porta se fechou atrás dela, e o silêncio que se seguiu foi mais alto do que qualquer coisa que as câmeras pudessem capturar. As ruas de Nashville pareciam mais silenciosas agora. O Sunrise Bites havia sumido. Não apenas fechado para o dia, mas desativado. O food truck, antes colorido que trouxera calor e comunidade à esquina de Pine e Rosewood, agora jazia abandonado atrás de uma cerca trancada em um terreno de reparos empoeirado. Natalie estava em seu pequeno apartamento-cozinha, olhando para o anúncio classificado em seu laptop. À venda food truck usado. Boa condição. Precisa de amor. Amor. Essa parte doeu. Lucas entrou esfregando os olhos ainda de pijama. Ele não falava muito de manhã, mas notou o silêncio que substituíra o cheiro habitual de bacon e pão sibilante. "Não vamos cozinhar hoje?" ele perguntou suavemente. Natalie piscou. Ela se virou da tela, sua garganta apertando enquanto ela se ajoelhava na frente de seu irmão. "Não, querido," ela sussurrou, puxando-o para um abraço. "Hoje não." Os braços dele envolveram seu pescoço. "Mas você sempre cozinha às sextas. É o dia do Mama's Melt." Um soluço ficou preso em sua garganta. Ela o apertou mais, enterrando o rosto em seu ombro. "Eu sei," ela disse com a voz embargada. "Eu sei." Lucas não entendia os detalhes sobre manchetes virais, bilionários, mentiras ou traição. Mas ele entendia quando as mãos de Natalie tremiam enquanto segurava uma espátula. Ele entendia quando seus olhos não sorriam mais. Ele apoiou o queixo no ombro dela. Alguém machucou seu coração. Natalie soltou um suspiro abafado. "Sim." Do outro lado da cidade, Caleb estava sentado no escritório de canto da Walker Innovations. Janelas do chão ao teto inundavam a sala com uma luz que ele não sentia. Sua assistente bateu uma vez, discretamente. "Sr. Walker, a reunião trimestral do conselho." "Cancele." "Mas os investidores de Zurique?" "Eu disse cancele." Ela hesitou então, recuou lentamente. A porta se fechou, deixando-o sozinho novamente. Ele olhou para seu reflexo no vidro. Não parecia mais com ele. Não o verdadeiro ele, apenas a máscara cuidadosamente elaborada de um homem que tinha tudo, exceto a única coisa que queria. Ele pegou uma pequena caixa de metal amassada e desbotada da gaveta, algo que carregava consigo através de lares adotivos, abrigos, dormitórios, escritórios. Dentro, guardado sob fotos antigas e recibos, havia um pedaço de papel quadrado amarelado pelo tempo desbotado, mas ainda legível. "Não esqueça que você tem um futuro." Escrito em tinta azul, um pouco torto, provavelmente feito às pressas. Ele ainda conseguia se lembrar do dia em que ela o entregara. Um garoto magricela com terra nas bochechas e uma tempestade no peito. Uma garota com um sanduíche quente, olhos suaves e o tipo de esperança em que ele não acreditava. "Você importa, sabe, mesmo que ninguém veja ainda." Ele não sabia o nome dela então, mas sua voz permanecera com ele. E agora ele sabia que era ela. Sempre fora ela a garota do abrigo, a garota do sanduíche, a garota com o sorriso que lhe disse que a vida poderia ser mais do que dor e fingimento. Natalie. Ele fechou os olhos. Isso. Tudo o que ele havia construído não significava nada sem ela. As reuniões, o dinheiro, os títulos. Ele havia construído um futuro como ela o instruíra. Mas que bem teria um futuro se ela não estivesse nele. Lá embaixo, seu motorista esperava ao lado da Bentley. Mas Caleb não estava pronto para se mover. Ainda não. Ele precisava fazer algo primeiro. Não um gesto. Não uma grande desculpa para as câmeras, mas algo real. Algo que dissesse, eu vejo você. Eu me lembro de você. Eu preciso de você.
E desta vez ele não mentiria. Desta vez ele lutaria pela verdade. Porque só agora ele percebeu que ela não era apenas uma garota por quem ele se apaixonara. Ela era a razão pela qual ele sequer acreditou no amor. O salão de festas era elegante. Lustres de cristal no alto, talheres de prata tilintando suavemente abaixo. A gala anual de honra às pequenas empresas de Nashville estava a todo vapor, cheia de ternos polidos, vestidos brilhantes e o zumbido tranquilo de conversas corporativas. Natalie estava nos fundos perto da saída. Ela não planejara vir. Rosa implorara para ela sair do apartamento para parar de deixar a tristeza se instalar em seus ossos como chá muito forte. Natalie cedeu principalmente para agradá-la. Ela não sabia que Caleb falaria quando seu nome foi anunciado. Por favor, deem as boas-vindas ao CEO da Walker Innovations, Sr. Caleb Walker. Sua respiração engasgou. Seu primeiro instinto foi ir embora, mas seus pés recusaram. Ela ficou. Caleb caminhou até o pódio. Ele vestia um terno preto sem gravata, os 2 primeiros botões de sua camisa desabotoados. Havia olheiras sob seus olhos, uma quietude em seus movimentos que ela nunca vira antes. Ele pegou uma folha de papel, fez uma pausa, dobrou-a ao meio e a colocou sem ler. Um murmúrio percorreu a multidão. Ele olhou para o mar de rostos, mas seu olhar encontrou apenas um. Natalie. Ela não sorriu, não assentiu, mas permaneceu. E assim, ele começou. Fui convidado para falar sobre liderança esta noite. Caleb disse com a voz calma, mas matizada com algo mais profundo, sobre inovação, visão, sucesso. Eu tinha algo preparado, gráficos tópicos, o de sempre. Ele olhou para baixo, depois para cima novamente. Mas eu joguei tudo fora, porque nada disso parecia real anymore. A sala silenciou. Caleb respirou fundo. Ela dirigia um food truck. Ele disse simplesmente. Eu dirigia uma corporação. Ela acordava antes do amanhecer, alimentava 100 pessoas com 2 mãos e uma chapa. Eu sentava em salas de reuniões falando sobre escalonamento e estratégia. Ele fez uma pausa. Mas ela servia cura, eu servia números, e no entanto, eu sou quem foi alimentado. Sustos suaves. Ele não estava atuando, não estava vendendo, estava confessando. Há uma mulher que conheci não faz muito tempo. Ele continuou. Ela não se importava com quem eu era, não se importava com meu título ou conta bancária. Ela se importava se eu dizia por favor e obrigado. Se eu cedia meu lugar na fila para alguém mais velho. Se eu me lembrava de que as pessoas importam mais do que os lucros. Ele olhou para baixo, a voz mais baixa agora. E eu menti para ela. Não porque eu queria enganá-la, mas porque eu tinha medo de que se ela visse quem eu realmente era, parasse de me olhar da maneira como olhava quando pensava que eu era um ninguém. Um longo silêncio. Então ele olhou para cima novamente, diretamente para o fundo da sala. Esta noite quero dizer algo sem o terno, sem o título, apenas como um homem que se apaixonou por alguém honesto e gentil e infinitamente mais corajoso do que ele jamais foi. A sala prendeu a respiração. Não mereço o perdão dela, mas passarei o resto da minha vida conquistando-o. Sem aplausos. Ainda não. Ele desceu do pódio lentamente, sem uma reverência, sem um sorriso, e começou a caminhar pela multidão. Pessoas se viraram em suas cadeiras. Sussurros o seguiram, mas Natalie não se moveu. Ela ficou parada, mãos cerradas na frente dela, olhos brilhando, e pela primeira vez desde que tudo desmoronara, seu coração se abriu o suficiente para deixar a verdade entrar. O sol estendeu seus dedos dourados pelas ruas tranquilas do centro de Nashville. O ar da manhã fresco ainda cheio de uma promessa em que Natalie já não acreditava. Ela destrancou a porta lateral do Sunrise Bites, o velho caminhão que ela tirara do armazenamento. Não para vender, não para cozinhar, mas simplesmente para recordar o que ele significava, quem ela costumava ser. Mas naquela manhã ele já estava lá. Caleb estava a poucos metros de distância. Sem terno, sem motorista, sem telefone, apenas jeans, uma jaqueta azul marinho gasta e olhos cansados que não haviam dormido. Ele parecia um homem que esperara a noite toda. Natalie congelou.
Não queria bater, ele disse suavemente. Não queria forçar nada. Você é persistente, ela respondeu. Ele sorriu fracamente. Você também. Um silêncio se estendeu, não mais agudo, apenas pesado com coisas não ditas. Então ele deu um passo à frente, tirou uma pasta de sua bolsa e a estendeu. Ela hesitou, mas a pegou. Dentro uma proposta de negócios formal, planos de expansão para o Sunrise Bites, 5 locais em todo o Tennessee. Preservando suas receitas, seu nome, sua história. No final, uma linha se destacava. Propriedade majoritária, 51%. Natalie Quinn. Ela olhou para cima. Você está me dando o controle. Sim. Por que você abriria mão disso? Caleb se aproximou. Porque você me ensinou que o amor não é sobre possuir, é sobre oferecer. Então ele caiu sobre um joelho, não com um anel, mas com uma colher de metal gravada com o nome de sua avó. Natalie Quinn, ele disse a voz tremendo. Você será minha parceira nos negócios, na vida, em tudo. Lágrimas brotaram. Seu riso rompeu-as como luz. Só se você prometer nunca mais fingir. Nunca. Ele sussurrou. Ela o puxou para seus braços e o abraçou como um lar. 6 meses depois, as portas da pequena capela se abriram, inundando o cômodo com luz dourada da manhã, e o cheiro de café e pão quente do novo restaurante Sunrise Bites ao lado. Caleb estava no altar nervoso, gravata torta. James, seu ex-motorista, agora padrinho, inclinou-se. Ela não está fugindo, chefe. Eu sei. Caleb sussurrou. Ainda parece um sonho. Então ela apareceu. Natalie caminhou pelo corredor sozinha. Sem buquê, apenas a colher gravada amarrada com uma fita. Seu vestido de marfim suave, seu cabelo dourado solto brilhando à luz do sol. Lucas sentou-se na primeira fila batendo palmas em um terno grande demais. Rostos familiares do food truck enchiam os bancos. Sr. Hargrove Rosa Miguel, o trabalhador da construção, sentados ao lado de membros do conselho e executivos. Uma família não de sangue, mas de comida, perdão e segundas chances. Você está perfeita, Caleb sussurrou. Você se arruma muito bem, garoto bilionário, ela respondeu. O oficiante sorriu. Você, Caleb Walker, aceita Natalie Quinn como sua esposa, sua parceira igual sua provadora de sabores da meia-noite. Sim, a cada manhã, a cada noite, para sempre. E você, Natalie Quinn, aceita Caleb Walker como seu marido, seu cofundador, seu CFO, de coração mole? Sim. Ela riu em meio às lágrimas, mesmo que ele ainda não saiba cozinhar um ovo. O beijo foi imperfeito, alegre e real. Na recepção ao lado, as paredes estavam forradas com guardanapos emoldurados, agradecimentos manuscritos e um quadrado de papel no centro. Não esqueça que você tem um futuro. Acima dele, o novo letreiro brilhava. Sunrise Bites, uma história de amor em cada prato. Porque algumas histórias de amor não começam com faíscas. Elas começam com sanduíches, com pequenas gentilezas, com a coragem de voltar quando dói. E agora eles finalmente voltaram para casa. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada emocionante de amor, segundas chances e conexões inesperadas. Se a história de Natalie e Caleb tocou seu coração, fez você sorrir ou acreditar no amor novamente, então fizemos nosso trabalho. Na Soul Stirring Stories, compartilhamos contos que curam e inspiram. Clique no botão de curtir, inscreva-se e ative o sininho para nunca perder um momento que importa. Conte-nos sua parte favorita nos comentários. Adoraríamos ouvir você. Até a próxima, continue acreditando em histórias que tocam a alma. Esta é a Soul Stirring Stories.